Você provavelmente já deve ter visto, ou por foto ou presencialmente, pessoas usando uma estrutura metálica bem grande e circular ao redor da perna, da coxa, do pé ou até mesmo do braço. Esses aparelhos são os fixadores externos. Durante décadas, essa foi a nossa única forma de realizar um tratamento extremamente importante na ortopedia, que é o alongamento ósseo, ou seja, fazer o osso crescer. E se eu te dissesse que agora é possível fazer isso de forma totalmente interna e invisível, e pasmem, usando até mesmo um controle remoto. Eu sou o Dr. Reinaldo Cataiossi e hoje eu quero te convidar a mergulhar numa das maiores inovações da ortopedia regenerativa do último ano, que é a haste eletrônica. E para quem já me segue, sabe que eu sou ortopedista especializado em cirurgia do joelho, mas eu tenho uma segunda especialização na ortopedia, que é em alongamento e reconstrução óssea. O meu foco no tratamento sempre foi na melhora da funcionalidade do membro inferior. Durante anos na minha carreira, eu atuei no serviço público e lá me deparei com casos extremamente graves de perda óssea causada por acidente, por infecção e até mesmo tratamento de tumores. E nesses casos, quase foi necessário a realização de uma amputação. Através da técnica de alongamento e reconstrução óssea com os fixadores externos, foi possível salvar muitos membros da amputação e trazer esses pacientes com autonomia e funcionalidade total do membro inferior. Mas, durante todo o tempo do tratamento, a queixa sempre era a mesma. Doutor, o fixador incomoda muito, machuca a pele, as pessoas me olham, estou com dificuldade de vestir uma roupa. Então, por isso, é com grande felicidade e alegria que a gente hoje tem a tecnologia ao nosso favor, que são as hastes eletrônicas. Mas como a biologia se uniu à tecnologia? Para a gente entender um pouco como que a gente faz para o osso crescer, é importante entender uma técnica extremamente importante, a osteogênese por distração. Tudo começa, então, com uma fratura extremamente planejada e bem calculada, através de um corte que nós chamamos de osteotomia. O osso, então, tenta se cicatrizar, formando um hematoma nesse corte, que vai se diferenciar formando uma estrutura que chamamos de calo mole. Então, nós enganamos essa cicatrização, alongando esse calo mole em torno de 1 milímetro por dia, até chegar na altura ou no alongamento desejado. O organismo, então, vai depositando cada vez mais cálcio nesse calo mole, até que esse calo se diferencie num osso perfeitamente normal e tão resistente quanto o osso natural. Agora que a gente entendeu de maneira geral como que a gente faz para o osso alongar, fica mais fácil você entender por que a gente precisa de alguma estrutura. Então, para um fragmento ir se afastando do outro de forma segura e bem estável, a gente precisa de alguma estrutura. A evolução do alongamento nos últimos anos foi extremamente rápida e de forma muito eficiente, mas basicamente é dividido em 3 fases. Numa primeira fase, nós só tínhamos o fixador externo e circular. Então, a gente não tinha nada dentro do osso, mas porém uma estrutura metálica bem robusta em volta, que promovia o afastamento desses fragmentos de forma bem estável e segura, e ali era formado o regenerado, mas o fixador era bem robusto. Já numa segunda fase, a fase que eu costumo chamar de método híbrido, ou seja, a gente introduz uma haste por dentro do osso, mas uma haste simples, e a gente coloca um fixador para fazer o distanciamento desses fragmentos. A vantagem desse método é que o fixador ele sai mais rápido e a haste bloqueia o osso e o osso vai regenerar em volta da haste. Mas mesmo assim é necessário o uso de um fixador. Agora, nessa terceira fase da evolução, a gente tem agora a haste eletrônica, ou seja, a própria haste ela tem a capacidade de promover o alongamento. A haste vai se alongando dentro do osso e ela eliminou completamente a necessidade das estruturas metálicas do fixador para fora. Ou seja, agora tudo vai ser de forma invisível e interna. E detalhe, a gente vai usar um controle remoto para promover o estímulo de alongamento dessa haste eletrônica. Nas 2 primeiras fases, apesar da evolução a gente ter conseguido reduzir muito o tempo de necessidade do uso de fixador, mesmo assim era necessário usar um aparelho para fora, um fixador externo. E o paciente tinha que ajustar esse fixador diariamente, de 3 a 4 vezes por dia. Bom, com a chegada da haste eletrônica, o fixador externo não vai ser mais necessário. Por quê? A própria haste eletrônica ela tem a capacidade de ir se alongando sozinha, dentro do osso. E isso é feito através de um sensor
que manda o comando para a haste, e a haste possui um motor na sua parte interna que faz esse alongamento da estrutura, e o osso vai se regenerando ao redor dessa haste. Bom, e como que essa tecnologia está atualmente no mundo? É importante entender que aqui no Brasil a haste ainda é uma novidade. A gente não tem um ano ainda de liberação da Anvisa desse produto para uso cirúrgico. Mas na Europa e nos Estados Unidos, a haste eletrônica ela já tem um longo período de experiência e vem sendo usada em larga escala. E os trabalhos mostram excelentes resultados, com regenerados de alta qualidade e promoveu grandes índices de alongamento. Mas no dia a dia, como que isso funciona? Então, eu separei hoje aqui o material para que você possa ver. Essa aqui é a haste eletrônica, que ela deve ser colocada no fêmur ou na tíbia, isso é feito em centro cirúrgico. Após o procedimento cirúrgico, então, o paciente fica internado em média 2 dias e recebe alta e vai para casa já com a haste instalada no osso. Daí, então, é enviado para o paciente esse transmissor. O transmissor, ele é ajustado pelo ortopedista e a gente ajusta colocando o quanto que a gente quer que a haste alongue diariamente. Então, basta o paciente encostar esse transdutor próximo à região onde a haste está instalada, ou no fêmur ou na tíbia. Através de impulsos eletromagnéticos, esse transdutor envia um sinal para a haste que estimula o motor da haste a girar e promover o alongamento dessa haste. Esse alongamento ele é feito de forma totalmente silenciosa e indolor. E uma grande vantagem é que a gente consegue ajustar de forma muito mais precisa em comparação até mesmo do que o fixador externo, que é ajustado por uma chave. Mas agora eu tenho certeza que está te passando uma pergunta na cabeça. Bom, por que ainda se usa o fixador? Bom, vamos fazer um comparativo entre o método que eu mais utilizo hoje em dia, que é o método híbrido, em comparação à haste eletrônica. O método híbrido é aquele na fase 2 que a gente utiliza uma haste dentro do canal medular do osso, mas é necessário um fixador ainda para promover a distração entre os fragmentos. Primeira vantagem desse método é o custo baixo, muito mais acessível do que a haste eletrônica ainda. Outro ponto importante é que no método híbrido, a gente consegue liberar a carga de forma precoce e também total, ou seja, pode apoiar o peso todo no membro operado até mesmo no dia seguinte. Já a haste eletrônica, o fabricante recomenda uma carga parcial em torno de 20% do peso, que é difícil calcular isso. Porém, é importante destacar 3 pontos cruciais que a haste eletrônica traz de vantagem em relação ao método híbrido e ao método convencional. Primeiro ponto é o conforto. Só o fato de não precisar usar nenhuma estrutura metálica para fora e também não ter aqueles pinos e fios perfurando a pele, isso já traz um conforto absurdo. O segundo ponto importante é a saúde da pele, porque com a haste eletrônica a gente então abre mão do fixador e aquelas lesões e infecções que são causadas durante o tratamento pelos fios e pinos, elas não vão mais acontecer. Também diminui bastante o número de cicatrizes no final da cirurgia, porque fica mesmo só a cicatriz da introdução da haste. O terceiro ponto, e um ponto crucial para a ortopedia, é a facilitação na reabilitação. Com a haste eletrônica, então, a gente tem muito mais deslize da musculatura e que facilita também a reabilitação das articulações durante o processo do alongamento. Porque quando a gente coloca o fixador, os fios e pinos, além de todas as complicações de pele, ele também trava um pouco o deslize da musculatura, o que limita bastante a amplitude de movimento das articulações durante o processo de alongamento. Deixando um pouquinho de lado falar de ganho de altura, eu quero ressaltar que, independente do método que a gente vai usar, é importante a gente sempre preservar a função da articulação. Não adianta ganhar 5, 8 ou 10 centímetros e comprometer a mobilidade articular. A gente tem que cuidar da saúde do quadril, joelho e tornozelo durante todo esse processo do alongamento. Eu, como ortopedista especializado em cirurgia do joelho, eu sempre foco e primo pela funcionalidade do membro inferior e pela função biomecânica. Eu sempre explico muito bem para os pacientes que, durante o processo do alongamento, os músculos eles vão ficando mais tensos, os tendões também vão ficando mais rígidos, e isso aumenta a pressão nas articulações. Então, é importantíssimo ter sempre a fisioterapia durante todo o processo do tratamento de alongamento. E assim a gente preservar sempre a função da articulação, porque não basta só a gente pensar na fita métrica, a gente tem que pensar na saúde das articulações no término do tratamento. Sem sombra de dúvidas, estamos numa nova era da medicina e principalmente da ortopedia. A tecnologia ela veio para somar, trazer mais conforto, mas
A experiência do cirurgião ainda é o que garante a segurança de todo o procedimento cirúrgico. Se você tem uma sequela de fratura ou tem uma diferença de comprimento entre um membro ou outro e quer saber se esse método funciona para você, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu e a minha equipe a gente vai te responder. Eu acompanho de perto a evolução tecnológica que a gente está vivendo agora na medicina e principalmente na ortopedia. E se você quer saber mais, quer se atualizar nas novas tecnologias, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje eu fico por aqui e te aguardo e até o nosso próximo vídeo.